Graças e paz, igreja, amém? Amém. Vamos ficar de pé? Agradecer a Deus mais um domingo. Graças e paz para você também que está nos assistindo aí pelo nosso canal da Sala Terra Caraíba. Seja muito bem-vindo. Compartilhe esse link com o máximo de pessoas que você puder, para sermos alcançados pela palavra, pela graça, pelo louvor. Em nome de Jesus. Deus, nós queremos te agradecer por mais um domingo, dizer que o Senhor é bem-vindo nesse lugar, Pai. Bem-vindo às nossas vidas, nas nossas casas, nossas famílias, na nossa igreja. E por isso, Pai, nessa manhã, nós queremos só te agradecer, Deus, por tudo que o Senhor tem feito, fará, por tudo que o Senhor fez, porque o Senhor é um Deus bondoso, misericordioso, e está aqui neste lugar. Nós te agradecemos, no nome santo de Jesus. Amém e amém. Amém. Vamos cantar isso juntos. Nós somos o sal dessa terra. Nós somos o sal dessa terra. Nós somos a luz que ilumina o mundo. Nós somos a voz do perdão para quem erra. Nós somos um pouco de um Deus que é tudo. Nós somos a mão que entrega. Nós somos semente, videira e fruto. Nós somos a vara para quem não enxerga. Nós somos o amor de Deus. Deus confiou ao seu povo. Deus confiou ao seu povo o poder de por ele se revelar e o espalhou pelo se manifestar. Vamos declarar isso juntos. E onde está esse povo? Nós somos esse povo. Nós somos o sal dessa terra. Nós somos a luz que ilumina o mundo. Nós somos a voz do perdão para quem erra. Nós somos um pouco de um Deus que é tudo. Nós somos a mão que entrega. Nós somos semente, videira e fruto. Nós somos a vara para quem não enxerga. Nós somos o amor de Deus. Vamos declarar isso juntos. Nós somos o sal. Nós somos a voz. Nós somos um pouco de um Deus que é tudo. Nós somos a mão, semente, videira e fruto. Nós somos a vara para quem não enxerga. Nós somos o amor de Deus. Nós somos o sal dessa terra. Canta isso juntos. A luz que ilumina. Obrigado por isso, Deus. Não pra quem erra. Nós somos a mão que entrega.
Jesus. Aleluia, obrigado, Pai. O Senhor derramou sobre nós Teu Espírito Santo. Nós podemos ser como o Senhor é. Obrigado por isso, Deus. Nós queremos agradecer ao nosso Deus por ter nos escolhido, por toda graça, misericórdia que Ele ofereceu em nosso favor. Obrigado, Deus. Nós queremos te agradecer. Recebe nosso louvor e adoração, Pai, em nome de Jesus. Hoje acordei com a intenção de te falar tudo que eu vi e percebi você fazendo a mim sem merecer, me dando de melhor. A tempestade se passou quando eu ouvia só trovões. Brilhou o sol tão lindo e me aqueceu. Depois da chuva que me encharcou, eu te agradeço. Só te agradeço. Eu te agradeço por toda a graça que me deu, todo o amor que ofereceu, sem eu merecer. Eu te agradeço, pois sei que um dia me escolheu, entregou tudo que era seu e me fez viver. Hoje acordei com a intenção. Vamos cantar isso juntos? Percebi merecer, me dando de melhor. A tempestade se passou quando eu ouvia só trovões. Brilhou o sol tão lindo e me aqueceu. Depois da chuva que me encharcou, eu te agradeço. Só te agradeço. Eu te agradeço por toda a graça que me deu, todo o amor que ofereceu, sem eu merecer. Eu te agradeço, pois sei que um dia me escolheu, entregou tudo que era seu e me fez viver. Eu te agradeço por toda a graça que me deu, todo o amor que ofereceu, sem eu merecer. Eu te agradeço, pois sei que um dia me escolheu, entregou tudo que era seu e me fez viver. Me fez viver, Deus. Obrigado por isso, Pai.
Vamos cantar isso juntos, em alta voz? Só pra te adorar e fazer seu nome grande ao Senhor Deus e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Tá isso mais uma vez, só pra te adorar. Só pra te adorar e fazer seu nome grande, te dar e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Jesus, em tua presença. Jesus, em tua presença, reunimos, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. E o véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagava agora brilha, e a cada dia brilha mais. Só pra te adorar, presença. Jesus, em tua presença. Vamos cantar isso juntos. Amamos tua face e rendemos-nos a ti. Pois um dia a sua morte e nos deu completo acesso ao coração do Pai. E o véu que separava já não separa mais. E a luz que outrora apagada agora brilha, e a cada dia brilha mais. Só pra te é isso que nós estamos aqui, Senhor, e fazer seu nome e te dar o louvor, e te dar o louvor que é devido. Estamos nós. Vou cantar isso mais uma vez, em uma só voz. Só pra te adorar e fazer seu nome grande, dizer o teu santo nome, e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui.
estamos nós aqui. Amém. Essa próxima canção a gente tem tocado ela aqui já há alguns domingos. A gente queria fazer ela mais uma vez, para que a gente possa cantar juntos e declarar da bondade do nosso Deus, do amor e da fidelidade dele sobre a nossa vida. Tua graça nunca falha, todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto, até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, nós cantaremos, eu cantarei da bondade. Tua doce voz que me guia em meio ao fogo, na escuridão, tua presença me conforta. Sei que és meu Pai, sei que és o meu Pai, e que amigo és. Eu vivo na bondade de Deus. És fiel, Senhor, és fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel, Senhor, és fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Em todo tempo tu és tão. Todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. És fiel em todo tempo,
cantar mais uma vez? És fiel. És fiel em todo. A bondade de Deus, eu cantarei a bondade de Deus. Obrigado, Pai, pela sua bondade e misericórdia, que se renova sobre nós todos os dias, Deus. Obrigado, Pai, por mais esse dia, mais essa manhã, que nós podemos te adorar e bendizer o teu santo nome. Quebranta os nossos corações, Pai. Prepara como terra fértil, Deus, para receber a boa semente que o Senhor tem para nós. Enche-nos com teu Espírito Santo, Deus, em nome de Jesus. E fala conosco. Queremos te ouvir, Deus. Obrigado, Pai. Seja engrandecido em nome de Jesus. Amém. Aleluia, que a graça e a paz do Senhor Jesus seja sobre a vida de todos, amém? Muito bom estar reunido com os amados. Eu queria ter mais uma palavra de oração, pedir para que Deus possa estar falando diretamente aos nossos corações, amém? Obrigado, Pai Santo, privilégio de estarmos aqui como família de Cristo, como teu povo reunido, ó Pai, nesse lugar. Obrigado porque quando nos reunimos, nos tornamos igreja, nos tornamos, ó Deus, um povo cheio da unção e da graça do Senhor, abençoado, um povo disposto a aprender cada dia mais contigo, de ouvir, de receber do Senhor. E é isso que nós queremos fazer, ó Pai. Queremos estar com os nossos corações abertos para que a Tua palavra possa encontrar morada em cada um de nós. Fala aos nossos corações, ó Deus, desperta-nos para tudo aquilo que é do Senhor. Desperta-nos, ó Deus, para que, atentos ao falar do Teu Espírito Santo, nós possamos Te obedecer em todas as coisas. Fala conosco, ó Deus amado, e opera o Teu querer, a Tua vontade. É a nossa oração, em nome de Cristo Jesus, o Senhor. Aleluia. Amados, eu queria compartilhar hoje, o tema nosso é perseguidos ou tranquilos. Porque, de alguma forma, eu sinto que muitas vezes nós temos esquecido um pouco aquilo que a palavra de Deus nos ensina sobre o nosso papel como homens e mulheres de Deus, como filhos do Deus Altíssimo, naquilo que diz respeito a nosso compromisso, vamos dizer assim, com o reino. E às vezes eu fico pensando, porque quando a gente olha na palavra de Deus, nós temos tantos homens, mulheres, tantos personagens descritos aqui, e que se a gente for ver a vida que eles levaram, nós vamos perceber que todos eles, de alguma forma, foram perseguidos e sofreram por causa do Evangelho. Seja por causa de um Velho Testamento, por causa da disposição de servir a Deus, e no Novo Testamento, por tudo aquilo que aprenderam com Jesus. Por isso que a gente vê, são pessoas que de alguma forma sofreram. E eu fico pensando, se de repente Deus chegasse para nós, para você, especial, imagine que Deus venha conversar com você e falasse para você o seguinte: meu filho, eu quero que você seja perseguido por amor ao meu nome. Qual que seria a sua reação? Qual que seria a nossa reação se de repente Deus falasse bem claramente que gostaria que a gente de alguma forma fosse perseguido, sofresse alguma coisa em relação ao nome dele? Qual que seria a nossa reação? Porque eu creio que muitas vezes a nossa reação seria de: não, Deus, está bom demais assim, eu estou tranquilo. A vida tranquila é muito melhor do que uma vida de sofrimento ou de perseguição, seja o que for. Então eu creio que a nossa atitude talvez seria uma atitude de deixar como é que está para ver como é que fica, que é melhor. Mas a gente esquece que
toda perseguição, todo sofrimento, tudo aquilo que nos tira da nossa zona de conforto, segundo o que a palavra de Deus nos revela e nos ensina, tem um propósito. Tem um propósito de gerar mais fé no nosso coração. Tem um propósito de nos fazer com que nossos olhos fiquem firmados, mais firmados em Jesus. Tem um propósito de fazer com que a nossa fé não seja esmorecida, mas seja provada. O sofrimento é uma prova de fé. Então, mesmo se Deus perguntasse, a gente imaginasse o seguinte, não, Deus, não deixa, não, tá bom, sim. Eu imagino que a gente escolheria uma fase mais tranquila da vida cristã, para evitar sofrimento, e com isso a gente permaneceria de uma forma muito superficial e rasa, que é o que acontece muitas vezes conosco. Então, existe uma linha do Evangelho que defende que nós somos filhos do rei, e somos. Mas a forma como a gente encara isso pode ditar muito bem a nossa disposição de ter compromisso com o Senhor ou não. Porque às vezes a gente toma como verdade o fato de ser filho do rei. Aí a gente fala o seguinte, que isso? Eu sou filho do dono do mundo. Então, se eu sou filho do dono do mundo, eu também tenho autoridade. E a gente começa, então, a usar o fato de sermos filhos do dono do mundo, do Criador de todas as coisas, como se a gente tivesse autoridade para definir tudo que tivesse que ser definido ao nosso próprio bem. E a gente começa a confundir umas coisas que são importantes e que a gente não pode deixar de falar. Porque quando a gente acha que, por ser filho do dono, então eu tenho toda a autoridade de mandar e desmandar, e a gente acha que só isso é ser filho do dono, eu começo a encher a minha mente e o meu coração de coisas que não são adequadas segundo a palavra de Deus. Sou filho do dono? Sou filho do Todo-Poderoso? Amém. Mas com o propósito de servi-lo e não de usar dessa premissa para estabelecer alguma coisa como se eu fosse melhor do que os outros. E acaba que a gente entra nessa linha. Porque se eu acho que eu sou cheio de autoridade, porque o meu Deus é o Todo-Poderoso, é o meu Pai, eu começo então a querer estabelecer essa autoridade em cima de todas as coisas. Aí a gente começa a fazer aquilo que muito político faz. Você sabe com quem você está falando? Você tem noção de com quem você está falando? E toda vez que a gente fala essa frase, a gente começa a perder muitas coisas, principalmente no reino de Deus. Porque a palavra de Deus fala que Jesus Cristo falou para todos os seus discípulos e para cada um de nós, que ele veio para servir, não para ser servido. E, portanto, a gente deveria fazer o mesmo. Então, toda vez que eu pergunto, você sabe com quem que você está falando? Eu não estou disposto a servir. Eu não estou disposto a fazer aquilo que a própria palavra me ensina, porque eu estou me jogando numa situação tal e que eu acho que eu sou melhor do que os outros. E toda pessoa que tem esse entendimento, ele acha, então, que ele está numa situação de determinar o que tem que ser feito, ao invés de se dispor a servir aqueles que estão à sua volta. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso, porque não foi para isso que Deus veio. Então, toda vez que eu acho que eu tenho autoridade, eu começo a amaldiçoar em vez de abençoar, porque eu acho que eu tenho o direito de fazer isso. Se essa pessoa está falando alguma coisa, Deus, é igual os discípulos, chegaram para Jesus, o Senhor quer que nós peçamos a Deus que mande fogo do céu sobre essa cidade? Quem somos nós para determinarmos alguma coisa desse tipo? Mas no fundo, se a gente se coloca como alguém que acha que tem uma autoridade porque é filho do Deus Todo-Poderoso, a gente começa a querer estabelecer juízo, estabelecer sentença, estabelecer quem ou quem não deve, ou quem deve isso ou aquilo. E esse não é o nosso papel. Então, pessoas que começam a amaldiçoar os outros por acharem que têm autoridade para fazer valer sua vontade, mas que em momento algum estão prontos para sofrer em nome do Senhor. Então a gente precisa estar atento nisso. Pessoas que reivindicam os seus direitos, mas nunca perguntaram para Deus quais são os seus deveres. É muito fácil a gente querer viver só com o direito. Mas quais são os nossos deveres? E a palavra de Deus nos fala um punhado deles. Aliás, a palavra de Deus tem muito mais deveres para nós cristãos do que direitos. Sabe qual que é o direito que você tem? De ser chamado filho de Deus. Agora, você quer saber os seus deveres? Tem muita coisa. Romanos 12 tem uma lista de deveres que a gente pode ler e aprender o que Deus quer de cada um de nós. Então, em vez da gente querer mandar fogo do céu sobre os outros, por que você não pede fogo do céu sobre a sua própria vida para você ser purificado? Entende isso?
É facinho dizer, Deus derrama fogo, que o povo lá é tudo injusto, tudo perverso, pecador. Não, fala assim, Deus manda fogo sobre a minha vida, para que eu possa ser purificado e ficar melhor ainda, mais aperfeiçoado para te servir. Porque no final das contas é isso. Vamos olhar alguns exemplos da palavra de Deus. Jó. Tanto que Jó sofreu. Jó sofreu tanto que a ponto da sua própria esposa virar para ele e falar assim, Jó, amaldiçoa o teu Deus e morra. De tanto sofrimento que ele estava passando. Abraão foi chamado para sacrificar seu próprio filho. Imagina tanto que daquele momento que Deus falou isso para Abraão, até o momento que Deus supriu o cordeiro para que ele não matasse o seu filho, imagina o sofrimento desse homem. Pensar que teria que matar o seu próprio filho, o único filho, o filho da promessa. Imagina. José, o menino que era o preferido do pai, porque era o filho da mulher amada. E teve sonhos que os irmãos ficaram todos assim, indignados com o sonho dele, porque no sonho dele ele era o bom e os outros tudo estavam em volta dele, até o pai e a mãe. Sofreu, foi vendido pelos próprios irmãos para o Egito, passou pelo que passou, viveu o que viveu, ficou preso injustamente, passou por tantas coisas, para lá na frente ser colocado como o homem mais poderoso do Egito depois do faraó. E por causa disso, toda a sua nação foi salva, porque senão todos teriam morrido de fome. Sofreu muito, mas com propósito. O apóstolo Paulo, ele escreveu uma listinha dos seus sofrimentos, que eu queria ler para vocês. Está lá, no segunda carta dele aos Coríntios, capítulo 11, a partir do versículo 23. Olha o que ele fala, o próprio Paulo dizendo, são eles servos de Cristo? Estou fora de mim para falar desta forma. Eu ainda mais, trabalhei muito mais, fui encarcerado mais vezes, fui açoitado mais severamente, exposto à morte repetidas vezes. 5 vezes recebi dos judeus 39 açoites. 3 vezes fui golpeado com varas, 1 vez apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio. Passei uma noite e um dia exposto à fúria do mar. Estive continuamente viajando de uma parte a outra. Enfrentei perigos nos rios, perigo dos assaltantes, perigos dos meus compatriotas, perigo dos gentios, perigo na cidade, perigos do deserto, perigos no mar e perigo dos falsos irmãos. Trabalhei arduamente, muitas vezes fiquei sem dormir, passei fome e sede, muitas vezes fiquei em jejum, suportei frio e nudez. Olha que lista. Olha o que Paulo passou por amor ao Evangelho. Eu tenho certeza que se a gente pegar essa lista aqui e for ticar assim, o que nós passamos, vai ficar longe a gente alcançar essa lista de Paulo. Mas por que Paulo passou por tudo isso? Porque ele tinha uma convicção no coração dele, que ele estava ali para servir a Deus. Ele estava ali para servir com a própria vida. Tanto é que ele falava, para mim, o morrer é lucro. Se eu morrer, eu estou no lucro. Mas se eu estou vivo ainda, é porque Deus ainda quer me usar, ainda quer que eu seja instrumento nas mãos dele para alguma coisa. Esse é o propósito. Agora, mas será que não é demais falar assim que nós cristãos fomos chamados para sofrer? Nós estamos vivendo um mundo assim que tanta tecnologia, tanta coisa à nossa disposição, por que a gente tem que sofrer? Não, queridos, não é que tem que sofrer, mas a gente precisa entender o que é o nosso chamado como homens e mulheres de Deus e entender que o sofrimento não é para trazer a gente uma coisa negativa, mas é para nos aperfeiçoar para uma coisa muito mais positiva. E é o que Pedro fala, que é o texto que eu quero compartilhar com vocês aqui, que está lá na primeira carta de Pedro, capítulo 4, a partir do versículo 12. Olha o que Pedro diz. Amados, não se surpreendam com o fogo que surge entre vocês para os provar, como se algo estranho lhes estivesse acontecendo. Mas alegrem-se à medida que participam dos sofrimentos de Cristo, para que também, quando a sua glória for revelada, vocês exultem com grande alegria. Se vocês são insultados por causa do nome de Cristo, felizes são vocês, pois o Espírito da glória
o Espírito de Deus repousa sobre vocês. Se algum de vocês sofre, que não seja como assassino, ladrão, criminoso, ou como quem se intromete em negócios alheios. Contudo, se sofre como cristão, não se envergonhe, mas glorifique a Deus por meio desse nome. Pois chegou a hora de começar o julgamento pela casa de Deus, e se começa primeiro conosco. Qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? E se ao justo é difícil ser salvo, que será do ímpio e pecador? Por isso mesmo, aqueles que sofrem de acordo com a vontade de Deus devem confiar sua vida ao seu Criador e praticar o bem. Olha que texto fantástico. Porque Pedro fala do sofrimento como algo extremamente positivo, porque aprimora, porque traz glórias de Deus sobre as nossas próprias vidas, porque nos prepara para o entendimento, prova a nossa fé. São todas vantagens a respeito do sofrimento. Porque, segundo Pedro, o sofrimento do cristão é inevitável, não tem como você evitar. O sofrimento do cristão é algo que está conectado. Se Cristo sofreu, e Cristo quer que nós, os seus filhos, os seus irmãos, participemos com ele do seu sofrimento para entender tudo aquilo que ele fez e qual o propósito disso tudo. É através do sofrimento que nós vamos estar mostrando para os outros a nossa disposição de seguir e servir a Deus. É muito fácil servir alguém onde você só tem vantagens aparentes. Mas quando Pedro fala para sofrer com Cristo, é no sentido da gente entender que, querendo ou não, nós nos tornamos diferentes quando aceitamos a Jesus. Não diferente no sentido de achar que nós somos melhores que os outros, diferente no sentido de servir. Porque nós somos chamados a servir, a ser usado para que a vida das outras pessoas possam ser abençoadas. Então, esse ser diferente, então, se a gente é diferente daqueles que não creem em Cristo, é no sentido de ser diferente para sofrer por Ele, para que Ele possa um dia também conhecer. Se eu te perguntar, você sabe quem que é salvo e quem que não é? Você sabe quem que vai ter a vida eterna e quem que não vai? A gente não sabe, nós não somos juízes para estabelecer. Às vezes a gente olha uma pessoa dentro da igreja e fala assim, aquele é salvo, ele vai na igreja, e não quer dizer nada. Como a gente pode olhar um que está fora lá e falar, isso aqui nunca vai lá para o céu. E às vezes o coração dele é sincero diante de Deus. Então, se nós não conseguimos identificar, nós temos que servir a todos, para que assim Deus possa acrescentar a cada dia os que vão sendo salvos, conforme está escrito lá em Atos. Então, nosso papel é, como diferentes que somos, porque aceitamos a Jesus, a gente sofreu o que precisar para que os outros também possam conhecer o mesmo Deus que nós conhecemos e que transformou a nossa realidade. Esse, então, é um dos pontos que Pedro está levantando aqui. E se a gente não está sendo diferente, eu vou te falar coisas e sem medo de errar. É porque nós estamos vivendo uma vida rasa com Deus. Superficial. Se a gente não é diferente, se a gente não está fazendo com que o sofrimento de Cristo seja parte do nosso viver, de alguma forma, é porque nosso testemunho está deixando a desejar. As pessoas provavelmente vão olhar para você e nem sabem que você é alguém de Deus. Vão olhar para nós e não vão perceber nenhuma diferença, porque para eles, você faz as mesmas coisas, você age do mesmo jeito, você tem os mesmos defeitos, você está, sabe assim, sendo levado e conduzido da mesma forma que todo mundo mais. Então, quando a gente é realmente servo de Deus, a nossa vida faz diferença, porque ela passa a incomodar os que não creem em Deus. E é nesse ponto que está o sofrimento que a gente precisa entender. Você vai ser ridicularizado, você vai ser perseguido no sentido das pessoas quererem rir de você, mas por um propósito. Pedro continua dizendo que o sofrimento e a perseguição sempre serão como um teste para nossas vidas. Quanto mais você está disposto a sofrer, mais disposto você está a exercitar a sua fé. E é fato. Quando a nossa fé é muito pequenininha, muito ínfima, você não consegue perceber o que Deus pode fazer através de você. A partir do momento que você começa a sofrer as dores de Cristo, você começa a perceber que você pode ser usado por Ele. E se dispõe a servi-lo. Pedro fala que participar dos sofrimentos de Cristo é andar como Ele andou. É entender, então, que o Espírito, como ele fala, o Espírito da glória e o Espírito de Deus repousarão sobre nós. Então, se eu estou disposto a sofrer em Cristo, eu começo então a perceber uma glória que eu não perceberia antes.
eu começo a perceber um mover de Deus que eu não percebia antes. Eu começo a perceber que eu estou sendo abençoado de uma forma que eu vou poder fazer coisas que eu não sabia que eu poderia fazer antes. Porque a glória do Senhor está sobre a sua vida. Tanto é verdade que ele fala, continuando no texto aqui, ele fala que é como se o sofrimento e a perseguição nos levasse ao caminho dessa glória. Se a gente for ler lá no Velho Testamento, quando Moisés saiu com o povo do Egito para ir para a Terra Prometida, Deus chamou Moisés no Monte Sinai para passar para ele a lei. E quando ele estava lá em cima, a palavra de Deus fala que o Monte Sinai se encheu da glória de Deus. Os judeus chamam do Shekinah de Deus. A glória do Senhor veio sobre o monte de tal forma que quem estava lá embaixo teve até medo do que estava acontecendo lá em cima. A glória do Senhor encheu lá, foi como se fosse uma nuvem viesse sobre o monte. E ali, por 40 dias e 40 noites, Moisés esteve em contato com Deus, recebeu tudo que Deus queria para passar para o povo. Depois, quando foi construído o tabernáculo, a mesma coisa, virava e mexia, a glória de Deus enchia o tabernáculo. Quando Salomão foi inaugurar o templo, a glória do Senhor veio de tal forma que os sacerdotes, ninguém conseguiu ficar de pé, porque a glória chegou e derrubou todo mundo. Glória de Deus. Aí Pedro vem e fala o seguinte, olha, quem está disposto a sofrer por Jesus, essa mesma glória que foi sobre Moisés, no Monte Sinai, sobre o tabernáculo, sobre o templo, essa mesma glória será derramada e descerá sobre aqueles que querem sofrer por amor de Deus. Quem está disposto a ver a glória de Deus? Se eu perguntasse assim, todo mundo ia fazer eu. Aí se eu perguntasse, mas quem está disposto a sofrer para ver essa glória? Muita mão ia baixar. Era um tal de encolher mão. Mas, queridos, é tudo parte do mesmo pacote. Quando nós estamos dispostos a sofrer por Deus, nós começamos a perceber que Ele é um Deus de milagres. Que é um Deus que faz. Não é um Deus que fazia milagre só na época de Moisés e depois fez muito milagre na época de Jesus e ficou por isso mesmo. Quem está disposto a ver a glória de Deus e sofrer por Ele, vai perceber que é o mesmo Deus que operava milagre lá atrás, está disposto a fazer agora. Sabe por que a gente não está vendo muitos milagres? Porque a gente não tem achado pessoas dispostas a sofrer o Evangelho de Jesus, como Jesus sofreu. Aí a gente não vê, não está aberto para perceber a glória de Deus sendo derramada sobre nós. Então, você quer ter uma vida cheia do poder de Deus? Entenda o privilégio de sofrer por amor a Ele. E essa glória descerá sobre ti. Amém? Desce, está escrito. É isso que Pedro está falando aqui. Essa glória vai descer. E a hora que a glória descer, você está então capacitado para um punhado de coisa que você não conseguiria fazer sem essa glória sobre a sua vida. Mas para isso, quão dispostos nós estamos a sofrer? Sofrer pelos irmãos, sofrer pelo sofrimento dos amados. Porque quando a palavra de Deus fala, o próprio Jesus diz, Senhor, quando que nós tivemos nus e te demos roupa? Quando que nós tivemos com sede e te demos água? Quando que nós tivemos com fome e te demos comida? Aí Jesus fala assim, ó, toda vez que esses pequeninos passaram por isso e vocês fizeram isso, vocês fizeram a mim. Entende isso? Sofrer com os outros, sofrer aquilo que Cristo tem feito, sofrer uma perseguição. Vai ter gente que vai olhar para você e vai fazer piadinha a respeito de você, a respeito da sua fé. E daí? Você vai se esconder porque alguém pode fazer uma piada contra você? Aí você não vê a glória de Deus. Aí você não vai se colocar num ponto onde o que Deus quer fazer através da sua vida não se tornará possível. Então, esse texto de Pedro fala tudo a respeito disso, para que a gente entenda. Aí ele pega e fala no versículo 17. Porque chegou a hora de começar o julgamento pela casa de Deus. Meus queridos, todos nós sabemos que os últimos dias estão chegando. Não estou aqui para falar que dia que Jesus vai voltar, que ninguém sabe disso. Mas se a gente for lá no finalzinho do Evangelho de Mateus, nós temos lá várias profecias relacionadas com o fim dos tempos. E se a gente ler lá com cuidado e perceber o que está acontecendo no mundo, nós vamos ver que muitos dos fatos citados lá no final do Evangelho de Mateus já estão acontecendo. Muitas coisas que parecia só no final do mundo já estão acontecendo. Então, nós precisamos perceber que, de alguma forma, nós estamos muito perto de algo maior acontecer. O julgamento sobre a casa de Deus, conforme Pedro falou aqui, já começou. Então, nós precisamos estar atentos, porque o que Pedro está falando é o seguinte, gente,
vão começar alguns dias que nós temos que estar pronto, porque esse sofrimento vai intensificar, essa perseguição vai intensificar. De repente, vai ter um punhado de situações onde o inimigo vai trabalhar para que você desista da sua fé. Por isso que a palavra de Deus fala, vai chegar um tempo que o amor de muitos se esfriará. Porque a investida do inferno contra as nossas vidas, contra a igreja, vai ser muito forte. E se você não estiver disposto a sofrer, provavelmente você pode estar disposto a desistir. Então, tudo isso Pedro está falando aqui. Então, está chegando o momento. E Pedro fala assim, olha, então, diante disso, começando aí a esse julgamento da casa de Deus, nós precisamos estar atentos para que nós possamos confiar no nosso Criador e praticar o bem. Nosso papel é praticar o bem, com os olhos firmados em Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé, para que, firmado neles, nós possamos praticar todo o bem que Ele nos chamou a fazer, com sofrimento, com perseguição e com tudo que tem direito. Nós não podemos desistir. Nós não podemos correr a corrida inteira e chegar nos últimos metros e falar assim, não, Deus, está muito difícil. E sentar e não cruzar a linha de chegada. Em nome de Jesus. Nós fomos chamados para completar. Deus falou que completaria a obra dele em nós. Então, nós precisamos estar atentos. Cadê a igreja do Senhor? Para que nesse momento, que já começou esses últimos dias, para que nesse momento a gente esteja atento para fazer o que o Senhor tem chamado a gente a fazer. Cadê a igreja? Cadê os homens e mulheres do Senhor cheios da glória que vem do alto? Somos nós. Nós fomos chamados para isso. Então, os homens e mulheres de hoje, dispostos a sofrerem, para que o nosso testemunho possa trazer salvação à vida dos outros, é que vão ver a diferença disso tudo. Quando eu estou disposto a, Senhor, eu podia estar lá na tranquilidade da minha casa, eu podia estar lá deitado no sofá, mas o Senhor está me chamando para algo mais do que isso. Um algo mais que vai dar trabalho, que vai dar, sabe assim, vai fazer com que a gente saia da nossa zona de conforto. Esse ano eu estou dando uma aula na escola de liderança e eu falo muito sobre Neemias. Neemias foi um homem de Deus que ele toca o meu coração pela sinceridade de tudo aquilo que ele fez. Neemias estava lá no reino da Pérsia, ele era copeiro do rei, tranquilo, um emprego de confiança, ele era um dos homens mais de confiança do rei, porque ele só bebia aquilo e comia aquilo que o copeiro falasse, não, pode beber. Aí vem um povo de Jerusalém e Neemias pergunta, como é que está o nosso povo lá em Jerusalém? E quando eles respondem que Jerusalém estava largada às traças, muros quebrados, portões da cidade queimados, Neemias, aquilo lá tocou tanto Neemias que Neemias começou a chorar. E sentou diante de Deus e começou a orar. Neemias chorou pela realidade do que estava passando o povo que ele amava. E ele orou e falou assim, Deus, como que pode tudo isso? E pediu de alguma forma que Deus pudesse ajudá-lo a fazer alguma coisa. E por alguns dias ele ficou só orando. Até que o rei perguntou para ele, o que está acontecendo, Neemias? Você está com a semblante para baixo aí? Você não está doente? Aí ele entendeu que aquilo lá era a deixa de Deus para que ele pudesse compartilhar com o rei o que estava acontecendo. E conseguiu não só a licença para ficar afastado do trabalho dele, como até matéria-prima para poder resolver o problema de Jerusalém. Neemias teve coragem de perguntar. Como é que estava o nosso povo lá? O que eles estão vivendo? A gente está vivendo um tempo, sabe, queridos, que eu fico imaginando assim, qual a nossa disposição de ter coragem de perguntar uns para os outros como é que estão as coisas? Qual que é a nossa disposição de chorar por aquilo que nosso povo está vivendo? Qual a nossa disposição de verdadeiramente se interessar um pelos outros, a ponto de nos entregarmos para que a vida desses outros possa melhorar? A gente está vivendo um momento tão difícil, tão corrido, tão cheio de atividades, todos nós temos tantas atividades, que a gente começa a substituir o nosso tempo com Deus pelas próprias atividades do nosso dia a dia. A gente às vezes não tem coragem de perguntar para os outros como é que eles estão, com medo deles responderem que não estão bem. Porque a gente não quer ter compromisso com as outras pessoas. A gente faz as coisas superficial. Bom, joia, opa! A gente às vezes fala joia para uma pessoa e já vira a cara, porque se ela fizer assim, a gente não viu, já não tem compromisso.
Mas quando a gente pergunta, meu amado, tudo certo com você? E essa pessoa responde, não, César, não está, eu não estou bem. Você é obrigado a gastar tempo com aquela pessoa, porque você perguntou. Só que ao invés da gente perguntar e ter tempo para essas pessoas, a gente prefere não perguntar para não ter que gastar tempo com essas pessoas. Faça como Neemias, pergunta, escuta a resposta, e se for o caso, chora. Chora por quem te respondeu, ou pelo povo do qual você perguntou. Isso é sofrer o amor de Cristo em relação à vida dos nossos irmãos. Então, a gente precisa estar atento a isso. Quantas pessoas ainda não conhecem Jesus e que, se não for a nossa disposição de amá-los, talvez vão ficar aí largados de uma forma qualquer. Então, com todo respeito, meus queridos, sabe o que está nos faltando muitas vezes na nossa vida cristã? A gente sofrer. Está muito cômodo, está muito fácil, está muito tranquilo. Mas a tranquilidade de uma vida cristã sem problemas, sem sofrimento e sem perseguição, vai ser uma vida de quem não está disposto a afetar ninguém mais. E nós não fomos chamados para isso. Quem vive dessa maneira rasa, superficial, é gente que não tem compromisso, é gente que é muito egoísta, porque só pensa em si mesmo, e é gente que, de alguma forma, é interesseira, porque só está procurando Deus para que possa ter vantagem em alguma coisa. O Evangelho não é isso. O Evangelho não é a reunião dos homens e mulheres que em Deus tem todas as vantagens e tem tudo o que precisa e não passa por nada que não é bom. Não, o Evangelho é a disposição de homens e mulheres dispostos a sofrer para que outros conheçam o mesmo amor que você já conheceu. Esse é o sofrimento, esse é sofrer com Jesus. Isso é o andar com Jesus, para que de alguma forma você possa então testemunhar para quem não conhece esse amor de que vale a pena. Quantas pessoas olham para você e pensam, gente, viver com Deus vale a pena. Eu vou seguir o exemplo dessa pessoa. Às vezes a gente está trabalhando como se fosse assim, agentes secretos no reino de Deus, ninguém sabe que a gente é de Deus. Porque não estamos dispostos a sofrer. E quando eu estou falando de sofrer, queridos, eu não estou chamando ninguém para ser masoquista. Eu estou falando de sofrer como Jesus se dispôs a sofrer para revelar o amor dele pelos outros. E é isso que a gente está precisando. Nós estamos falando sobre o que a palavra de Deus nos diz, que nos exorta. Sofrer o que Jesus sofreu nos faz parecidos com ele. E quanto mais parecidos com Jesus nós somos, mais dispostos de receber a glória que vem do alto sobre nós estaremos. Mais em condição de sermos abençoados para sermos abençoadores. Isso é o sofrer no nome de Cristo. É pensar menos em nós mesmos. Sofrer com Jesus é pensar menos em nós mesmos e no nosso conforto e começar a pensar por aqueles que têm sofrido sem o amor de Deus. Isso é sofrer com Jesus. É chorar como Neemias chorou pela desgraça dos outros, pela desgraça do nosso próprio povo, por todos os infortúnios que as pessoas têm vivido sem Jesus. É chorar como Neemias, quando ficou sabendo do seu povo. É chorar diante de Deus, é buscar em Deus alguma forma de fazer a diferença na vida dessas pessoas. Isso é estar disposto a sofrer. Quem que é o seu povo? Quem que é o nosso povo? Como a gente não sabe quem que Deus vai salvar, eu vou te falar uma coisa, você tem que olhar para todo mundo como sendo seu povo. Porque só Deus sabe se aquele povo ali é quem vai ou quem fica. Então não é você que vai falar assim, não, porque lá eu não vou sofrer não, porque até Deus já desistiu. Não, Deus não desistiu de ninguém. Então nosso papel é sofrer por todo mundo. Porque a hora que você menos espera, se o seu testemunho for eficaz, Deus pode usá-lo para que aquela pessoa venha para Ele. Isso é estar disposto a sofrer o Evangelho de Jesus. Então, você está disposto a ser usado por Deus para alcançar corações. E eu quero deixar esse desafio com você nessa manhã. Quero deixar esse desafio para você que nos segue no canal do YouTube, porque nosso papel é esse. Nosso papel é querer andar como Jesus. É querer viver como Jesus viveu. E se Jesus sofreu, então, automaticamente, é querer sofrer com um propósito específico de ser bênção na vida das pessoas.
Amém, queridos? Eu queria te chamar a esse compromisso. Queria te convidar a orar, que você pudesse fechar seus olhos aí onde você está mesmo. E pergunta para Deus: Deus, quão disposto eu estou de sofrer o que Jesus sofreu? De passar pelo que Jesus passou? De viver o que Jesus viveu? Quão disposto eu estou de ser alguém que se permite sofrer para que sua fé seja testada, aprovada, e para que de alguma forma o Shekinah de Deus, essa glória maravilhosa, a glória do Pai, possa descer sobre ti, como desceu sobre Moisés, como desceu sobre o tabernáculo, como desceu sobre o templo. Qual a nossa disposição para isso, queridos? Eu queria orar com vocês, porque nós só vamos ver essa manifestação de poder, de bênção, de glória, à medida que nós mesmos nos dispormos diante de Deus a sermos como Jesus. Caso contrário, a gente vai querer ser um povo selecionado que não faz nada, e não é isso que Deus nos chamou. Pai, em nome de Jesus, quero apresentar diante do Senhor, ó Deus, as nossas vidas, cada um de nós aqui, cada um que escutou essa mensagem, Pai, que os nossos corações sejam colocados diante do Senhor com entendimento, para que possamos, ó Deus, perceber que nós não fomos chamados, ó Pai, simplesmente para receber um ticket para a vida eterna e aguardar esse momento sem fazer nada. Não, nós fomos chamados pelo Senhor, ó Deus, para que, como Jesus, nós pudéssemos passar por várias situações, para que as pessoas pudessem conhecer o Teu amor, ó Deus, e para que, através das nossas boas obras, pudesse Te glorificar. Por isso, ó Deus, eu quero te pedir que o Senhor possa abençoar cada um de nós aqui, com a disposição de ser como Cristo, de imitar a Jesus Cristo, de sofrermos, ó Deus, por amor aos outros, de sermos perseguidos, ó Pai, porque estamos fazendo a coisa certa. Pai, que possamos ser perseguidos por entender que estamos incomodando, ó Pai, o mundo que não Te conhece. E ao incomodar o mundo que não Te conhece, ó Deus, nós sabemos que alguns serão tocados pelo Teu Espírito Santo através do testemunho dos Teus filhos. Portanto, ó Pai, estamos aqui com a disposição de sofrer sim. Sofrer pelo amor do Senhor, sofrer, ó Pai, por ser igual a Jesus, sofrer, Pai, para chorar pelos nossos irmãos, para que de alguma forma eles sejam consolados, transformados e salvos. Sofrer, ó Deus amado, para que a nossa fé possa ser provada mesmo. Nós queremos ter fé, ó Deus, que possa ser colocada em prática, para que o poder do Senhor se manifeste através de nós e alcance o coração dos outros. Oh Pai amado, em nome de Jesus, queremos ser como Teu Filho. Faça assim no nosso meio. Opera, ó Pai, o Teu poder, o Teu mover entre nós. E tira de nós, ó Deus, essa imagem de que aqueles que são Teus filhos foram chamados somente para mandar nos outros. Não, Pai, nós fomos chamados para servir os outros. Que a gente possa ter esse entendimento. Que a gente possa ter, ó Pai, a revelação do Teu Espírito Santo quanto ao nosso agir, quanto ao nosso fazer. Seja assim sobre o Teu povo. Pai, nós Te pedimos em nome de Cristo Jesus, o Senhor. Amém. Amém, igreja. Em nome de Jesus. Não fuja do sofrimento, pelo contrário, entenda que isso é uma bênção para a sua vida, porque isso vai se tornar em bênção para muitas outras vidas, com toda certeza. Amém? Graças a Deus. Antes da gente terminar, a gente quer despedir de todos aqueles que estão no canal do YouTube com a gente. Que Deus te abençoe, querido, que você tenha uma semana abençoada, que a unção do Senhor seja derramada sobre você e que essa palavra possa trazer um novo entendimento ao seu coração. Deus te abençoe e te guarde.